Putz, fala aí, Brasil. Fala aí, Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Graças a Deus, sempre estaremos bem. O bem é a luz, e a luz tem que habitar dentro de nós. Então, como fazer isso? Ficando sempre bem, sempre grato. Ok? Gente, então, eu vim trazer a história do navio da China, eu não sei se vocês estão sabendo disso, que aqui no Rio de Janeiro atracou um navio chinês, um navio médico, e causou, né? Parece que ele cumpriu a missão no dia 15. Mas, gente, a questão é a seguinte, o navio médico, o SUS não é maravilhoso? Aqui no Rio, Eduardo Paes, o nosso prefeitinho vive exaltando a unidades de pronto atendimento, as UPAs, as clínicas da família. Gente, isso nada funciona. Nada. Clínica da família não tem médico. Você é atendido quando tem por enfermeira. Quando tem. Tá? Abre a boca, fecha os olhos, escutar tu. Agora, para definir o que você tem, o teu problema é sério, esquece clínica, esquece. Aí entra no tal do CISREG e você morre. Depois de 3 anos de morto, o CISREG chama você para... O que você tem? Entendeu? Mas, né, é maravilhoso. O SUS é maravilhoso, o Eduardo Paes diz que tudo funciona, mas precisa de ajuda do navio chinês. Oi? É um navio chinês que vai resolver os problemas. E assim, quanto tempo esse navio chinês ficou para resolver todos os problemas? Né? Nada, não. Deixa eu ver aqui se tem... Olha, de 10 a 15, 5 dias para resolver os problemas todos. Só que no Rio de Janeiro. Não resolve o problema do Brasil. Né? Porque continua havendo coincidências assim de pessoas famosérrimas, milionárias, conseguirem furar a fila porque o doador era compatível só com ele, essas coisas. Tá? Enfim. Mas por coincidência, um pouco antes disso acontecer, desse navio que ninguém sabia, eu estava conversando com uma pessoa que eu converso há bastante tempo com outras e lembrei de um assunto que eu levantava muito lá na fraudemia, lembra? Da pandemônia, da fraudemia? E eu vou trazer para vocês esse assunto que eu nunca trouxe aqui, mas eu trago no meu meio. Tá. Mas primeiro, vamos entender essa história do navio, que aí eu vou juntar tudo, tá? O que tá, ó, o que me despertou, não é o que começou a acontecer, lá na fraudemia. Vai. E aí é assim, chegaram aqui. E, gente, foi um rebu. Ninguém sabe onde é que está a autorização, quem chamou, quem convidou, se não pôde haver inspeção da Anvisa, não pôde haver inspeção do CREMERGE, não pôde haver inspeção do CFM. Uma zona. Mas eu vou mostrar isso para vocês, essa zona, e aí a gente conversa. Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Esse que está fazendo a denúncia é o Dr. Francisco Cardoso, tá? Vocês vão no Instagram dele que tem isso aqui e tem mais coisas. Queria parabenizar o CREMERGE. Ontem fiz uma denúncia sobre essa história do navio chinês, vindo aqui fazer atendimento médico no Brasil, se era verdade ou não. O CREMERGE destacou o próprio conselheiro federal, o Dr. Rafael Câmara, que foi hoje fazer inspeção em loco no porto do Rio de Janeiro. E o Rafael vai aqui agora falar o que foi que ele encontrou. Estamos aqui pelo CREMERGE, após diversas denúncias de que havia um navio militar chinês fazendo atendimento de pessoas aqui no Brasil, o que é proibido se não tiver autorização. Resolução do CFM obriga que qualquer médico que atenda a população brasileira vindo de fora tem que ter autorização do CRM. Fomos bastante questionados acerca do que estava acontecendo. Não autorizaram, mas não é na lei, não é o que diz? Por que não autorizaram? Inclusive com relatos em redes sociais, e viemos aqui em loco avaliar.
Obviamente, eles não autorizaram a entrada do CREMERG. Entenda bem, eles não podem forçar, mas, porque dentro do navio é problema de fora. Agora, estando no nosso solo, é problema daqui também. Então, para chegar aqui, tá, e funcionar com atendimento a pessoas aqui, tá? Principalmente atendimento médico, é saúde, gente. Não pode. Entende? Mas aí, mas aí não pode porque aí é território deles. O navio é território da China, mas atendimento médico com o povo brasileiro é território nosso. Eu tô falando território, isso é para ficar mais fácil de entender, tá? Estamos aqui fiscalizando, também não temos como obrigar a entrada no navio estrangeiro, é como se fosse outro país. Então estamos aqui tentando conversar com as pessoas, os argumentos são absolutamente divergentes, enquanto algumas pessoas dizem que houve sim atendimento de populares. Houve ou não houve? Mas não é um navio que eles disseram que é para atendimento médico? Se disseram que é para atendimento médico, houve ou não houve? O que eles vieram fazer aqui de verdade? Outros dizem que não houve. Conversamos também com o vice-cônsul da China, que não quis conversar conosco, foi até um pouco hostil conosco. Cabe agora ao CREMERG, o órgão fiscalizador da medicina, oficiar todas as autoridades. Então nós estamos aqui para defender a medicina brasileira, a excelência dos médicos brasileiros, e de forma nenhuma, qualquer médico de fora de outro país é bem-vindo ao Brasil, para atender a população brasileira. Mas tem que seguir os trâmites e os ritos legais. É isso o papel do CREMERG. Tá tudo bem, o vice-cônsul não quis conversar com o CREMERG? Opa! Olha, se alguém entrou e foi atendido, meus pêsames. Vocês entenderam? Então, não seguiram os ritos legais, né? Ok. Mais um pouquinho do problema. Como a população brasileira pode ser tão ignorante e como as Forças Armadas brasileiras podem ser tão omissas? O navio hospital chinês está atracado no Porto do Rio de Janeiro, fazendo uma visita oficial, o navio hospital chinês, e é fazer atendimento humanitário, atendimento médico odontológico para a população, de graça. Ou seja, a população brasileira são os ratinhos de laboratórios. Como o Conselho Federal de Medicina, como a população brasileira, como as Forças Armadas não enxergam isso como uma ação de bioterrorismo. É muito fácil inocular nas pessoas algum tipo de substância que pode dar aí uma doença incurável, que pode alastrar uma epidemia pelo Brasil. É o fim da picada. Aceitarem um navio hospital de outro país, de qualquer país, não é só da China, de Alemanha, Nigéria, Irlanda, até mesmo Estados Unidos. Protocolos médicos são diferentes em cada país. E os protocolos médicos da China, é inacreditável a notícia que eu vi vinculada no site da Náutica. Mas essa é a realidade brasileira. As pessoas não estão vendo embaixo do seu próprio nariz, na frente dos seus próprios olhos, o Brasil sendo vilipendiado, atacado de todas as maneiras. Essa é o fim da picada. As Forças Armadas. Eu conto ou vocês contam? As Forças Armadas, ó. Com isso que tá aí na presidência. De novo, querem impedir os médicos de fiscalizar. Depois do absurdo de Alexandre de Moraes querer impedir o Conselho Federal de... Já estão anunciando uma nova fraudemia, né? Pois é. Medicina, de apurar os motivos da queda de Jair Bolsonaro na cela onde estava. Agora parece que outros decidiram seguir o mau exemplo. Um navio chinês chegou nas águas do Rio de Janeiro, como sendo um navio hospital, para oferecer atendimento médico de graça para o povo. Acontece que o navio não tinha registro ou autorização de órgãos médicos brasileiros. Como de praxe, os médicos brasileiros do CREMERG, o Conselho Médico do Rio de Janeiro, foram ao navio chinês fazer uma vistoria sanitária. Pois é, gente. Pois é. Eu queria trazer esse assunto para trazer um assunto que está no meu off há algum tempo, né? Desde a fraudemia que me alertou, e a gente junta tudo. Tá? Mas foram impedidos de entrar no navio. Segundo um médico brasileiro, militares chineses chegaram a cercar ele, intimidando um médico brasileiro em território nacional. Conversamos também com o vice-cônsul da China, que não quis conversar conosco, foi até um pouco hostil conosco. Então, assim, em resumo, nós estamos aqui, não estamos tendo nenhum atendimento nesse momento, então é o que a gente pode ver, não pudemos entrar. Gravíssimo o que está acontecendo no Porto do Rio de Janeiro, para o navio chinês
atracado. Fomos lá pelo CREMERS tentar fiscalizar, não nos deixaram. O vice-cônsul chinês, quando abordado por nosso fiscal, falou que não adiantaria mandar ofício porque ele não iria responder. E imediatamente, no van do lado, uns 8, 9 militares chineses desceram, né? Isso na praça ali do Museu do Amanhã, em território inclusive civil. Achei muito esquisito, obviamente o nosso fiscal fica intimidado com tudo isso. E para piorar, o CREMERS oficiou a Anvisa, até então eu estava achando que era só um descumprimento de regras de médicos estrangeiros atenderem no Brasil, mas a Anvisa notificou e também ela não pode também fiscalizar, porque é uma operação militar, Desceram do navio chineses no nosso solo, tá? Fora do navio para intimidar o agente da CREMERS, o fiscal da CREMERS. Pode isso, Arnaldo? Pode. Olha lá o vice-cônsul, Fundão Ratão. A Anvisa não pode fiscalizar porque é uma operação militar. Oi! Operação militar. Gente, não era mais fácil, em vez de parar esse navio, abrir os hospitais militares para o povo ser atendido? Nós temos. Aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano, em Benfica. Eu não sei direito, porque eu não tenho parente militar, graças a Deus. Mas é isso. Quer dizer, depende, né? Porque tem Exército, Marinha, Aeronáutico, o da Marinha é aqui. Não é Meyer, não, gente. A gente chama de Meyer. Enfim, esqueci o lugar. Mas a gente tem. Então abre pro povo. Né? Fica mais rápido, mais fácil, mais durável. Já que o navio já foi embora. O que é que ele veio fazer aqui? Operação militar. E aí a Anvisa não pode saber. Mas vá. É fogo, gente, sabe? É fogo. E, assim, olha só. Eu vou mostrar para vocês a postagem do Consulado Geral da China no Rio de Janeiro. Tá? Notícia importante. O navio hospital chinês Silk Road Ark, da Marinha do Exército Popular da Libertação da China. Pois é, Marinha, é aquele ali, é Lins? É Lins. Temos um hospital aqui no Lins, da Marinha. Chegou ao Rio de Janeiro em 8 de janeiro de 2026 e permanecerá atracado no Pier Mauá até o dia 15, oferecendo intercâmbio de conhecimentos, treinamentos conjuntos e atividades culturais. Oi? Treinamento conjunto para quem? Intercâmbio de conhecimento para quem, cara pálida? Porque ele veio com aquela cruz, né? Que é o navio da medicina, que vem trazer medicina de graça. E aí, oferecer intercâmbio de conhecimento e não deixou a Anvisa e nem a CREMERS de conhecer o que tem dentro? Estranho. Navio hospital. Pois é, tem. Da Marinha, tem o hospital aqui no Lins. Pertinho. Pois é. Abre, gente, a porta para atender o povo. O navio hospital partiu de Quanzhou, na província de Fujian, no sudeste da China, em 5 de setembro de 2025. A missão Harmony 2025 marca a 11ª edição da missão Harmony desde 2010. E a primeira missão internacional do Silk Road Ark, gente, não sei falar inglês. O segundo navio hospital padrão do alto mar de classe 10 mil toneladas projetado e construído na China. A missão 220 dias, a mais longa da série, fará com que o navio visite cerca de 1 dúzia de países, sendo o Brasil o primeiro destino da América do Sul. Tem alguma coisa muito errada aí, gente. Marcílio Dias é o nome do Hospital da Marinha. Hospital Marcílio Dias. Tem alguma coisa muito errada. Não é verdade? Vocês já estão entendendo? Ainda não. Navio médico chega ao Rio oferecendo atendimentos médicos. Quem autorizou?
Pois é. Conselho de Medicina pede explicação sobre serviço. Peraí, se o Conselho de Medicina pede explicação, é porque o Conselho de Medicina não autorizou. Enfim, gente. Vamos conversar? Vocês já entenderam? Já entenderam? Que a gente está numa roubada. Tá? É um cavalo de Troia, sim. Agora, antes do carnaval, o novo vírus. Foi exatamente assim que começou a fraudemia. Antes do carnaval, acabou o carnaval. Pronto, estamos de fraudemia, tem uma pandemônia. Né? E com isso, olha, gente, eu tenho certeza, não tenho como provar. Não tenho como provar, até porque assim caminha a medicina do nosso país com esse desgoverno. Mas eu tenho certeza que 2 pessoas amadas por mim, tá, entraram nessa fraude e morreram, tá? Uma foi diagnosticada e não era o diagnóstico. Eu tenho certeza que o diagnóstico foi proposital e errado para cair em estatística. E o outro foi inoculado algumas vezes e teve um problema muito estranho. Como é que a gente prova que esses meus 2 amados se foram por conta de uma fraudemia, de uma pandemônia mentirosa? E assim foram muitos. Enfim, mas o que é que eu quero trazer para vocês? Já entenderam tudo aqui, né? Então vamos voltar, já que a gente está falando de fraudemia, cavalo de Troia antes do carnaval e etc. E eu estou lembrando o que aconteceu na época. Sabe o que me chamou a atenção? Que a gente nunca parou para pensar, nunca. Aqui no bairro vizinho, que é pertinho, eu vou a pé, tem uma avenida pequena, gente, a Avenida de Bairro, tá? Assim, que eu lembre de memória, sem contar, deve ter uns 5 estabelecimentos, no mínimo, tá? De chineses. São 2 pastelarias que parecem ser a mesma família, mas essas lojinhas que antigamente a gente chamava de uma lojinha de R$1,99 e agora tá o zóio da cara, tá? Só ali, sem contar. Ali no Saara, para quem é do Rio, sabe o que eu tô falando. Para quem não é, Saara, olha o nome, Saara, é ali no centro comercial do Rio de Janeiro, né, no coração comercial financeiro do Rio de Janeiro, tem um espaço conhecido como Saara, tá? Que um espaço comercial que é conhecido como Saara, por quê? Porque ali tinha muito turco, judeu, árabe e tal. Se você vai ali agora, tá dominado literalmente por chineses. Não dá mais para chamar de Saara, que é aquele povo do Saara, né? Do Saara original, por isso que a gente chama de Saara. Não. Chineses. 90% do comércio chinês. Bom, eu acho, já ouvi alguma coisa, não tenho certeza, que lá, 25 de março, em São Paulo, acontece a mesma coisa. Tá? Eu não sei se é esse o local exato, mas é dominado por chineses. Tá? Então, gente, eu estou citando locais assim mais que chamam atenção. Mas qualquer lugar que você vá, o que eu estou falando aqui é a Avenida de Bairro, 5 no mínimo, sem eu contar, sem eu esquentar minha cabeça, tá? No mínimo. Enfim. Aí, fora os, como é que se chama os negócios? Os truck, né? Os trailerzinhos de exoba, chinês. Tá espalhado por aí em qualquer lugar. E aí, antigamente, e foi assim que a gente dormiu no ponto, e não, a gente brasileiro, tá? Dormiu no ponto e não percebeu, a gente tinha uma informação, muito lá antigamente, tá? De que a China era um país fechado, que era difícil sair, que o povo tinha que estar, até hoje é assim, né?
Mas assim, olha, é difícil e tal, faz parte dos países da cortina de ferro, ninguém entra, ninguém sai, não pode ter religião, não pode não sei o que lá, não sei o que lá, é tudo muito difícil. E aí a gente começou a ver chineses aqui, um gato pingado aqui, outro ali, o que a gente pensou? Fugiu. E, que bom, saiu da China, que bom, que bom. Qual é essa história de fraudemia? Eu falei, peraí, como assim, gente? Tem chinês a dar com pau por cada metro quadrado, principalmente, tá? No domínio financeiro do país. Em centros comerciais grandes, financeiros. Eles estão dominando tudo. Falei, peraí, para você ter um negócio, um comérciozinho, uma lojinha, né? Uma lojinha, você tem que ter o alvará, tem que ter a licença. Para ter a licença, o teu nome tem que ser limpo, você tem que estar com a documentação todo em dia, legal. Então, não fugiram da China, não. E outra coisa, você tem que ter grana. Para você abrir o teu portão dentro do teu quintal para vender pastel, você tem que ter grana para botar o equipamento, a fritadeira, não sei o quê, né? A máquina para fazer massa de pastel. Você tem que ter grana. Então, os chineses chegam aqui com nome limpo, com grana e com alvará. Mas não vieram fugir? E o detalhe, vem com a família inteira. A gente, por guerras e por outras coisas, né? Principalmente a questão lá do bigodinho que fez com os judeus, a gente sabe que muitos estão aqui e deixaram a família, fugiram, mas não conseguiram trazer todo mundo, perdeu todo mundo, não sei o quê. Mas não, ele chega aqui de malacuia, dinheiro, alvará, documentação legal, com residência e a família. É fácil assim? Para qualquer lugar do mundo. Se eu quiser ir com a minha família, ó, o negócio é suado. E eu não chego lá montando um negócio e tal, ó, geralmente vai um para lavar prato, para fazer faxina, para ser babá. Aí consegue, com o tempo, alguma coisinha melhor. E aí vai, opa, tem alguma coisa errada. Outra coisa, eles fazem questão de serem mal educados, desafiadores. Porque a gente fala alguma coisa, eles falam entre eles na nossa cara. Assim, se estão xingando a gente, se estão chamando a gente de otário, você está falando, bota vírus nesse pastel, ninguém sabe. De flango, que é de pombo. Eu não como nada de frango na rua. Gente, não coma. Não coma. Eu tô falando sério. Tá? Esse flango deles, cuidado com o flango. Cuidado com o flango. Tá? Enfim. Não traz maldade no coração de ninguém. E aí você pensa que tem mais de 20 anos. Que tem o amiguinho da China que está entregando o Brasil para a China na cadeira. Voltou para acabar de entregar. Justamente num pé que a gente tá de uma terceira guerra. A gente tá. Ninguém tá vendo. Eu falei sobre isso já no meu vídeo. E venho falando, ó. Tá? Me explica. Me explica. Essa quantidade de chinês dominando tudo. Que vem com família e tudo. São o quê? São soldados? São espiões? O que é que eles querem com a gente? Conhecer nossos hábitos, escutar o que a gente fala, e as nossas conversinhas informais na frente deles, aí eles começam, liga pro Xi Jinping, avisa, ó, tá acontecendo isso. Espiões? Soldados? Pra quê? E aí, de repente, no carnaval, acabou o carnaval, fraudemia vindo de onde? Aí agora vem um navio. Me explica essa quantidade. Se vocês virem o vídeo, quantos chineses, bandeira da China. Oi. Deixa eu ver se eu acho esse vídeo aqui. O que é isso? O que é isso? Que tanto de gente é essa? Quantos desceram sem a gente ver?
O que trouxeram? Para não chamar atenção, botaram aquela cruz vermelha imensa, olha, é médico, é médico, é médico. O que trouxeram? O que deixaram aqui? Além de uma possível fraudemia. Arme. Mais soldados? O que está acontecendo? Ai, você é louca. Eu sou louca. Mas eu não fico aí arrotando virtude de um país que já perdeu a virtude há muitos anos, há mais de 20 anos. Eu posso ser louca, mas eu não arroto uma bondade que eu não tenho. Mentiras atrás de mentiras. O povo não precisa de um navio médico. Se não tem médico, não é Duduzinho. É graças a quem você admira. E que lambe. O sentador. Né? Pois é, mas a gente tem hospitais. Todos caindo aos pedaços. Por quê? Pergunta para quem está sentado na cadeira por quê. Aqui no Rio, nossa. Olha, o Hospital do Fundão, gente, era para ser. Nós tínhamos hospitais de referências. Qual a referência? Referência de esgoto hoje em dia. Tudo sucateado. Então nós precisamos. Graças a Deus. Ao chinês. Oi! Gente, abre o olho. Começa a contar quantos chineses tem por aí. No entorno de vocês. Tá? Pois é. Com que dinheiro? Com que licença? Tem tudo bonitinho? Certinho? Quem botou? Quem deixou? Quem deu os carimbos? É um governo de mais de 20 anos. E quando um outro governo tentou quebrar isso, tá preso. Tá preso. Sabe por quê? Porque tentou quebrar essa maldição que está sobre o Brasil. É isso, gente. Vamos acordar? Vamos começar a olhar o que está no nosso nariz, que a gente está ali na portinha da Terceira Guerra. E olha os aliados chegando. Eu não quero isso para mim. Já vivi. Aqui, ó, nem tô pintando cabelo. Eu nem tô. Porque, gente, eu pinto porque tem pouco. Se ele fosse um grisalho bonito, eu deixava, mas é assim, aqui tem, aí aqui não tem, né? Então, mas eu já passei dos 60. Então, eu tô pouco me incomodando. Agora, filhos e netos têm uma vida para viver. E aí me incomoda. É sobre isso, gente. Tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e vamos pensar. Tá? Fui.